Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa, lembrando a você que as nossas obras se encontram à disposição na Candeia, distribuidora Candeia, Boa Nova, e também na Sinal Verde, lá em Guarulhos, no telefone 2409-1540, com o nosso querido Mário Suriani. Ali você vai encontrar, ele vai distribuir toda São Paulo. Pode fazer os seus pedidos. Vou analisando, essa obra já está com quase 50 mil exemplares vendidos. Lembrando a você que nós doamos todos os direitos autorais à nossa casa materna para a distribuição da nossa tzedakah, da nossa ajuda, da nossa caridade material para aquele que necessita. Nós temos o Evangelho Cristianismo Primitivo, toda a história dos grandes encontros, das raízes do Evangelho de Jesus, à luz da história, da arqueologia, o Bereshit, o Gênesis, Deus e a Criação, traduzido e comentado versículo por versículo, 1534 versículos do Gênesis, em parceria com o nosso querido Gadi Azaria, lá de Israel, e Ramat Gan. Meu abraço, Gadi, e você, Viviane e os meninos, Hannah e Renan. O Sermão do Monte, a sublime e consoladora mensagem de Jesus. E por último, a Didaquê, o Catecismo dos Apóstolos, o primeiro livro canônico do cristianismo primitivo depois da passagem de Jesus na Terra, que não foi adotado, inicialmente era ele, depois não foi adotado no cânon, mas foi depois encontrado na biblioteca em Istambul, lá em Constantinopla, atual Istambul, e foi traduzido por professor Fabrício Possebon e comentado por nós e pelo professor Sérgio Pereira da Silva. Você pode também fazer os seus pedidos aqui em João Pessoa pela www.ideiaeditora.com.br. E eu queria aproveitar para lhe fazer um convite, você que tem interesse de conhecer as raízes do cristianismo, a cidade de Tarso, na Cilícia, onde Saulo nasceu, onde ele já nasceu, embora tenha nascido na Cilícia, ele era cidadão romano. Você vai saber o porquê também disso. Você vai conhecer a famosa cadeia do Taurus, ou porta da Cilícia, onde Paulo saiu para as suas viagens. Você vai conhecer Antioquia, as 7 comunidades de João na Ásia Menor, Éfeso, onde Paulo esteve por 3 anos pregando o cristianismo primitivo. Você vai conhecer toda aquela região norte do mar Mediterrâneo, que se chama Mar Egeu, e a parte sul da atual Turquia, antiga Ásia Menor. Então é uma viagem de estudo, uma viagem muito boa, excelente. A Turquia é um país muito limpo, organizado, e ali nós vamos fazer os estudos das 2 grandes comunidades, a comunidade de Paulo e a comunidade de João. Vamos visitar a casa de Maria, onde ela viveu depois que João levou ela de Jerusalém, lá em Éfeso, na montanha, avistando o Mar Egeu, como está narrado lá na obra Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Venha conosco para essa viagem muito importante da sua vida, entrando em contato, se você tem interesse, com o telefone, anote aí, 0 operadora 11 3664 3506. E aí você vai falar com a Wanda ou com a Márcia, ou então com a RW Turismo, lá na Alameda Barros. Você pode colocar até no Google, RW Turismo, Alameda Barros, que você vai encontrar lá tudo o que você precisa. E seja nosso convidado de honra nessa viagem muito importante, conhecendo a Turquia, que ficou tão famosa agora com a novela Salve Jorge, e você vai conhecer toda aquela Capadócia, aquela região onde foi filmada a novela, Istambul e outras cidades que você não vai esquecer.
Então, seja nosso convidado. E nós vamos concluir o nosso programa de hoje falando um pouquinho do que Jesus diz aqui, que a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Isso aqui é como se fosse, quando ele fala que nós somos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, ele já falou, consolando lá atrás, sal da terra e luz do mundo. Aqui ele fala que os olhos, e realmente a psicologia mostra, o olhar diz muita coisa. Porque ele diz assim, se teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Então, minha mãe dizia que tem gente que tinha um olhar, quando botava numa planta, ela murchava. É a energia, muitas vezes, negativa que a pessoa tem. Mas nós podemos transportar, o olhar diz muita coisa. O olhar pode levar serenidade, consolo, fraternidade, porque realmente a expressão do olhar diz muito, um olhar vibrante, alegre. Você, como diz o provérbio, o teu coração pode sangrar, porque ele te pertence, mas o teu rosto tem que sorrir, porque ele não pertence a você, pertence aos que lhe cercam. Então brilhe seus olhos, sorria, seja alegre, transmita energias positivas para aquele que lhe cerca. Eu sou cirurgião dentista, estudei toda a musculatura facial e a gente gasta 3 vezes mais músculo para fechar a cara do que para sorrir. Então não seja um gastador, seja um econômico, libere a sua musculatura, sorria, a vida é bela. Jesus, como dizem os nossos irmãos protestantes, te ama, Deus te ama e nós, com toda a nossa humildade, nós também amamos todos vocês. Nós que fazemos a Rede Mundo Maior, desejamos do fundo do nosso coração que brilhe a vossa luz e que a luz de Jesus também brilhe no teu lar, no teu coração e, sobretudo, nos teus olhos e nos teus lábios, sorrindo, levando paz e fraternidade para aqueles que te cercam. Fique com Jesus. Até o próximo programa. E muita paz.